Então, vamos lá. Isabel, por que você acha importante o atendimento psicológico para o paciente cirúrgico? Primeiramente, né, eu queria agradecer o convite, é muito bacana estar aqui participando junto com vocês, né, dessa apresentação de trabalho. Só para contextualizar um pouquinho, meu nome é Isabela, sou psicóloga, atuo lá no Hospital Nogal Santa Catarina, atuo no setor de cirurgia, na pediatria e no tabagismo. E já tive também experiência na clínica médica e na infecto, né, foram os setores que eu já passei. A pergunta foi por que é importante esse atendimento psicológico ao paciente cirúrgico, e é muito interessante a gente pensar na avaliação psicológica pré-operatória como um processo que auxilia no prognóstico do paciente, né? O paciente cirúrgico, ele traz consigo uma série de sintomas muito recorrentes, como, por exemplo, a ansiedade, o estresse, o medo em relação à própria cirurgia, às possíveis complicações. A hospitalização em si, ela é um momento de ruptura, em que aquele paciente ele acaba ficando muito vulnerável, e o papel do psicólogo ali, ele consiste muito não só em auxiliar no manejo desse estresse, dessa ansiedade, mas também de resgatar as estratégias de enfrentamento que o paciente já possui e oferecer outras para que ele consiga passar por esse momento de cirurgia da melhor forma possível. Você já falou um pouco, mas você poderia falar um pouco mais sobre essas características das fases, né? Pré, Uhum. trans e pós-cirúrgico, Sim, sim, diferenciando? porque tem diferença, né, na abordagem que a gente faz para o paciente no pré-operatório, no trans e no pós-cirúrgico. São momentos distintos que exigem intervenções distintas. Por quê? No pré-operatório, né, nesse primeiro momento, a gente vê no paciente muita insegurança. Geralmente, o que a gente se depara é com muitas dúvidas e, às vezes, até quadros de irritabilidade e de uma ansiedade muito grande. O indivíduo ali, o paciente, ele questiona muito, ele quer saber muito. A gente costuma classificar esse pré-operatório como um período de ansiedade confusional, porque é um momento de realmente uma confusão ali para o paciente. E aí o psicólogo ele intervém geralmente ordenando, classificando esses pensamentos. A gente utiliza muito o exame de evidências para mostrar para o paciente o passo a passo, esclarecer as dúvidas, fazer com que ele reflita sobre a necessidade do procedimento, planejar como que ele vai passar por isso e já elencar as estratégias possíveis para o pós-operatório. Na fase, né, do momento ali da cirurgia, a gente já fala que o indivíduo vive um momento de uma ansiedade mais ameaçadora. Por quê? É muito comum que o paciente demonstre uma desconfiança, às vezes começa a ter sintomas físicos de ansiedade, como tremor, né, a taquicardia, e aí ele começa, às vezes, com uma indagação, às vezes ele começa. Alguns têm até crise de pânico, e nós precisamos intervir, não só com a escuta qualificada, mas também com o contra-ataque em relação a esses pensamentos disfuncionais. Né? Eu trabalho pela linha teórica da terapia cognitivo-comportamental, então a gente utiliza, às vezes, técnicas de confronto cognitivo mesmo, para situar esse paciente de forma que ele consiga lidar melhor com esse momento ali da cirurgia iminente. No pós-operatório imediato, às vezes, ainda na sala de recuperação, no HU não é comum a gente ter a abordagem do psicólogo, mas é um momento de vulnerabilidade em que pode acontecer uma demanda, está passando o efeito da anestesia, às vezes é um processo em que o paciente está se adaptando a esse despertar, né, depois da cirurgia, e pode acontecer ali uma demanda psicológica. E no pós-operatório, a gente precisa identificar se tem algum sintoma depressivo, né? Se tem alguma ameaça de desestruturação cognitiva, mostrar para esse paciente, vamos recapitular, vamos ver o que aconteceu, o passo a passo, o que deu certo, o que ele pode fazer a partir de então, estabelecer metas de curto, médio, longo prazo, a gente chama isso de psicoeducação. É muito importante que a gente tenha essa cautela e intervenha em todas essas etapas sempre que possível, para que o paciente passe pelo processo de cirurgia de uma forma mais tranquila. E o que você diria que é um grande desafio ou maior desafio no seu trabalho com esse tipo de paciente?
Olha, Carlos Marques, eu digo que assim, a gente tem vários desafios no hospital. Específica, assim, alguns eles são do contexto em si, não só da enfermaria de cirurgia. Mas na cirurgia a gente tem outros peculiares. Os que mais me saltam aos olhos são a questão da rotina intensa e da quantidade de procedimentos invasivos a que o paciente é submetido, né? São muitos profissionais, são muitos procedimentos acontecendo ao mesmo tempo, e nem sempre o lugar do psicólogo, o trabalho do psicólogo é valorizado, e nem sempre esse espaço fica muito claro. Em vários momentos sim, mas em alguns momentos não. Então, às vezes, a gente está no meio de uma intervenção importante, e aí tem a interrupção, né, a falta da privacidade. Isso eu falo que é um desafio do contexto hospitalar em geral. Mas na enfermaria de cirurgia, eu diria dois desafios. A demanda muito grande, né? Eu sou a única preceptora lá, nós temos um número grande de leitos, e além dessa grande demanda, nós temos a rotatividade. Muitos pacientes se internam para pequenas cirurgias ou cirurgias mais simples, e às vezes eles internam num dia para fazer cirurgia no dia seguinte e ter alta no outro dia. E como é um fluxo muito grande, às vezes acaba que a gente não consegue, por ter uma quantidade de profissionais muito reduzida, a gente não consegue dar conta de atender a todos, que seria o ideal, né? Aí a gente vai atendendo as demandas que surgem, né? Aqueles que mostram maior necessidade, aqueles que demandam, às vezes, com alguma urgência. Então, eu coloco esses dois como os maiores desafios com o paciente cirúrgico, né? A rotatividade que tem e a grande demanda, né? Seriam dois. Que atitude você acha que um médico poderia adotar para melhorar essas condições psicológicas desses pacientes? Muito interessante essa pergunta, sabe? Eu fiquei refletindo sobre isso, pensando, e tem alguns pontos que eu acho que poderia contribuir bastante. O primeiro, eu acho que é entender a necessidade desse preparo emocional e viabilizar uma comunicação efetiva. Porque muitos problemas acontecem dentro da equipe, não só com os médicos, mas com todos os profissionais envolvidos, por falha de comunicação. Então, é muito importante viabilizar esses meios de comunicação interdisciplinar, né? Para que tudo que um profissional perceber que ele possa compartilhar com o colega, que isso aconteça de uma forma efetiva. Outro ponto que eu acho muito importante é que o próprio médico já exerça o esforço da escuta qualificada. Porque não é só o psicólogo que domina, né, essa técnica, é uma técnica que eu defendo que todos os profissionais da saúde precisam desenvolver, essa escuta qualificada. E avaliar como que o paciente está vivendo essa experiência, né? É a primeira cirurgia que ele passa, esclarecer de forma bem didática, prestar bastante atenção se o paciente tem alguma dúvida, né? Deixar o espaço para pergunta, tomar o cuidado de traduzir sempre numa linguagem acessível ao paciente, para que ele compreenda o que está acontecendo. Os termos técnicos nem sempre são compreensíveis, né, para os pacientes em geral, especialmente no hospital público, em que a gente vê um fluxo de pacientes com baixa escolaridade. Então, é muito importante que a gente fale de forma compreensível para eles e entender que o paciente cirúrgico é um paciente que teve uma ruptura muito brusca no seu cotidiano. Geralmente são pacientes que estavam bem por alguma intercorrência e precisaram fazer uma cirurgia. E a cirurgia é um evento que provoca no paciente uma situação de vulnerabilidade emocional muito grande e que o paciente leva um tempo para elaborar. Então, também ter um pouquinho de paciência, às vezes, entender que em certos momentos... Eu compreendo a urgência do hospital, né? Às vezes são vários pacientes, tem horário para tudo, mas dentro do que é possível, abrir esse espaço para acolher, né, o sofrimento desse mundo. Para a gente encerrar, você poderia citar algum exemplo real da sua experiência que possa demonstrar a importância desse atendimento psicológico ao paciente cirúrgico? Sim, tem dois casos especificamente que me marcaram muito. Um foi em pediatria, um paciente de 10 anos, que sofreu uma queimadura e internou para fazer um enxerto. Na verdade, ele ia fazer várias cirurgias, né?
estou relatando a experiência assim, da primeira, mas ele precisou passar por várias cirurgias. E quando ele chegou extremamente assustado, com muito medo, muito resistente a todas as abordagens, de todos os profissionais. E quando eu fui fazer o acolhimento desse paciente, né, dessa criança, eu percebi que essa criança estava ainda num quadro de... O trauma ainda estava muito recente. Então, aquele quadro ele estava mais arredio, isso era uma evidência de que ele ainda estava em estado de alerta, com todo de licença, as pessoas que estavam no quarto, né, os acompanhantes. E levei um jogo de tabuleiro. Ele estava medicado, então estava com a dor relativamente controlada, né? Esse é um outro desafio do paciente cirúrgico, eu ia falar lá, acaba esquecendo. A dor, né? São pacientes que geralmente estão com muita dor. E às vezes a dor inviabiliza um pouco o trabalho, né? Enfim. Mas retomando o caso dessa criança, eu levei um jogo de tabuleiro, e quando ele viu o jogo, ele olhou assim e questionou. Ele falou assim: uai, você não vai perguntar do meu queimado, não? Eu falei assim: não, eu vim aqui pra gente brincar. E ali, no meio do jogo, a gente foi coletando os elementos necessários para fazer a anamnese e o acolhimento daquele paciente. E aí a gente foi percebendo qual que era o medo dele, né? O avô dele internou para fazer uma cirurgia e faleceu. Então ele tinha uma crença de que se ele fosse fazer uma cirurgia, ele também ia morrer. Né? E ao longo do tempo que ele foi internado, a gente fez todo um trabalho de dessensibilização, até que chegou o dia fatídico da cirurgia, e a gente fez a cirurgia antes num balão, né? Numa bola de soprar, um balão. E ali, junto com a equipe trabalhou juntinho, foi ótimo. A gente conseguiu explicar para ele cada etapa do procedimento, como que seria. E ele mesmo foi ali fazendo a cirurgia no balão, né? E aquilo foi muito eficaz para que ele diminuísse os níveis de ansiedade, de estresse, conseguisse passar por aquele momento de uma forma mais tranquila. Então, esse caso foi um caso que me marcou muito. E um outro caso, aí com um adulto, que também me marcou, foi de uma paciente que internou para... Ela estava com um câncer renal. Ela já tinha tido um câncer renal 15 anos antes, tinha feito a retirada do rim esquerdo e agora tinha retornado no rim direito. E ela precisava retirar uma parte desse rim, era uma cirurgia muito delicada, porque ela já tinha rim único, e precisava retirar uma parte desse rim, por conta do câncer. E ela, muito, muito apreensiva, muito angustiada, temia muito a necessidade da hemodiálise, temia muito, uma mulher muito vaidosa, muito preocupada com a aparência, não queria de forma alguma ter que passar por algum procedimento que afetasse ali a estética, a aparência, né? E ela muito preocupada com as consequências de talvez ter que fazer uma quimio depois, uma rádio, enfim. E o trabalho com ela, ele girou muito em torno desse exame de evidências de quais eram os casos, compreender o quadro clínico. E a gente fez uso, embora fosse uma paciente mais idosa, né, ela já tinha 67 anos, não era tão idosa, mas já estava na terceira idade. A gente conseguiu, através de ilustrações, mostrando para ela aos poucos, junto com a equipe, a necessidade e a urgência desse procedimento e as possíveis, sim, consequências, né, os passos seguintes após esse procedimento cirúrgico, e o fato de que ou ela fazia essa cirurgia ou não teria mais jeito, né? E essa tomada de consciência mudou drasticamente a implicação dessa paciente no tratamento. Ela chegou a cogitar assinar uma auto-revelia, ir embora, e depois desse trabalho de psicoeducação, ela se implicou tanto no tratamento, que passou pelo procedimento, ficou alguns dias no UTI, mas depois voltou para a enfermaria, foi necessário que ela fizesse a hemodiálise, e ela conseguiu passar por isso, conseguiu sustentar, né, cognitivamente essa má notícia. E atender o paciente cirúrgico também é isso, às vezes é prepará-lo para a má notícia, né, para a notícia que ele não espera, para aquilo que ele não quer lidar. E foi um trabalho sensacional, porque hoje ela tem qualidade de vida, embora ela precise fazer a hemodiálise, mas isso já não é mais o monstro fantasma que era anteriormente, né? Então foi um outro caso que também me marcou bastante.